seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Na aula de hoje, pleno domingão, né, meio de feriado prolongado, resolvi gravar uma aula, porque faz já alguns dias que eu não gravo aulas de Excel. Tenho preparado conteúdo novo, cursos novos, inclusive tenho um convite aí para fazer para você, aguarde aí até o final do vídeo. Pessoas de Curitiba, se preparem, eu vou dar uma palestra com o Fábio Baldini, uma palestra presencial lá na Excel Solutions. Então, se vocês aí tiverem, no final eu vou dar aí informações, se vocês tiverem interesse e forem aí de Curitiba e região, então não deixem de participar desse treinamento, porque vai ser um acontecimento único. Para mim é uma grande honra trabalhar aí com o amigo Fábio, né? Nós vamos falar de dois temas bem importantes. O Fábio vai falar sobre gráficos multidinâmicos e eu vou usar técnicas, vou falar sobre técnicas de conciliação bancária utilizando Excel. Nós vamos utilizar tabela dinâmica, no meu caso, nós vamos utilizar programação VBA, nós vamos utilizar uma série de ferramentas e eu vou mostrar para vocês como as suas conciliações bancárias podem ficar automatizadas e extremamente rápidas. Então, informações aqui no final deste vídeo. Então vamos lá. Uma pergunta que eu recebo sempre, mas sempre no meu canal de vídeos, é como fazer cálculo de horas que ultrapassam aí as 0 horas do dia. Então eu separei aqui 3 formas diferentes para fazer esse cálculo de horas para vocês. Primeiro passo, nós não vamos usar VBA, nós vamos usar fórmulas, e essas são as fórmulas que eu utilizo aí no meu dia a dia para poder fazer aí o cálculo de horas. Se você tem alguma outra sugestão, então coloque aqui nos comentários desse vídeo para que outras pessoas também possam aprender. Vamos colocar aqui, deixa eu só adicionar uma linha. Vamos colocar aqui que o horário da entrada do funcionário foi às 22 horas e a saída foram às 4h15 da manhã. Só que nós vamos utilizar isso de formas diferentes. Eu vou explicar para vocês 3 métodos diferentes de fazer aí essa contagem. Perfeito. No primeiro método, nós vamos entender como funciona o processo. Muitos perguntam assim, professor, eu não sei fazer cálculo com horas. Você sabe sim, você só não conseguiu associar uma coisa com a outra. Por exemplo, você já viu lá no meu curso de Excel básico que eu tenho no YouTube, cálculos com datas, cálculos com horas e cálculos com dias úteis, uma série de funções e aulas que tratam sobre o cálculo de períodos de trabalho. Muito bem, nesse caso, se nós fizermos aqui, vamos pegar uma hora qualquer, agora são 9h35 da manhã, e eu gostaria de saber qual o intervalo de tempo até o horário do almoço, que é meio-dia. Se você simplesmente der um sinal de igual e pegar o horário maior e subtrair o menor, você vai ter a sua quantidade de horas. Só que esse resultado de 2h25, porque os dois horários estão dentro do mesmo dia. Se nós pegarmos 22 horas e subtrairmos 4h15, o resultado vai ser completamente diferente e errado. Então o que nós vamos ter que fazer é pensar um pouquinho. Vamos lá. Quando um funcionário trabalha de um dia para o outro, eu tenho no meio do caminho as 0 horas, que é o intervalo do dia, que é o item que nós vamos ter que fazer aí o meu critério de separação. Então a primeira fórmula que eu tenho, que eu vou usar para vocês, é a fórmula tempo. Nós vamos fazer uma operação matemática calculando quantas horas eu trabalhei até as 0 horas e depois quantas horas eu trabalhei no dia seguinte. Depois basta somar esses dois horários. Então vamos lá. Primeiro, calculando quanto tempo eu trabalhei à noite. Então se eu pegar aqui igual, eu não posso pegar 0 horas e subtrair, digitar aqui 0,2.00 e subtrair a minha quantidade de horas, porque isso vai dar um erro no Excel. Eu também não posso fazer isto aqui, veja só, 24 menos isto aqui, vai dar erro. Então, quando você precisar utilizar as funções de hora de uma forma, dentro da fórmula, e você não tem ela na sua célula, você pode utilizar a função tempo. Então, como o meu fator de divisão entre os dois dias é o 0 horas, eu vou ter que usar a função tempo e colocar aqui 0.0.0. Está errado, eu não consigo fazer a fórmula assim também. Eu tenho que calcular aqui, eu tenho que fazer um macete para conseguir calcular de forma correta. Veja só, na função tempo eu vou pegar 23 horas, ponto e vírgula, 59 minutos, ponto e vírgula, e 59 segundos, que é o tempo maior do dia, e vou subtrair a hora da entrada. Pressionando a tecla Enter, vai me dar que eu trabalhei 1 hora e 59 minutos. Está errado, eu não trabalhei só 1 hora e 59 minutos. Das 10 à meia-noite, eu trabalhei 2 horas. Então eu preciso vir até aqui e neste resultado somar a função tempo de novo. Eu vou somar a função tempo e vou somar 0 minutos, 0 horas, 1 minuto, 0 minutos e 1 segundo. Quando eu der o Enter, vai mostrar corretamente quantas horas eu trabalhei no dia anterior. Ou seja, das 22 às 24 horas foram 2 horas de trabalho.
E aí, como esse horário de saída é maior do que 0 horas, eu não preciso fazer conta nenhuma. Vou só colocar um parênteses aqui para mostrar para vocês que eu posso separar essa divisão. Então eu vou pegar tudo isso e vou somar com o meu horário de saída no dia seguinte. Pronto. Então aí eu tenho o meu total de horas salvo. Se eu entrei às 22 horas e saí às 2 horas da manhã, vou pressionar o Enter, então eu trabalhei 4 horas. Se eu saí às 0 horas e 10 minutos, eu trabalhei 2 horas e 10. Se eu entrei às 17 horas e saí às 2 horas da manhã, eu trabalhei exatamente 9 horas. Então percebam essa diferença. É claro que aqui, 9 horas, se você fez um intervalo de almoço ou um intervalo, você vai ter que considerar isso nas suas contas também. Mas basicamente a fórmula é essa. Eu posso calcular, eu tenho que calcular a quantidade de horas que eu trabalhei antes da meia-noite, somar com a quantidade que eu trabalhei após a meia-noite. Legal, Alessandro, mas e aí? E se esse funcionário aqui, ele fizer diferente? Ele entrou às 2 horas da tarde, 14 horas, e saiu às 2 da manhã, tá certinho? Está, ele trabalhou 12 horas. Agora tem um probleminha. E se você estiver puxando o cartão de ponto do funcionário e ele saiu às 23 horas e 50 minutos, por exemplo, do mesmo dia? Esse cálculo de horas aqui está errado. Deixa eu reduzir aqui para você ver como está errado esse horário. Deu certinho. Se eu pegar aqui o tempo e sair às 23h59... não, esse tempo aqui está totalmente errado. Tomem cuidado. Porque se eu formatar essa célula aqui com o tipo de duração, se a gente aqui em hora tem o tempo duração, você vai ver que esse total aqui está de 23 horas e 59... Opa, é esse aqui que eu preciso formatar. 27 horas e 50, está errado. Muita atenção nesse caso, tá ok? Eu não posso fazer essa operação matemática porque o meu horário de entrada e o meu horário de saída está no mesmo dia. Então essa fórmula aqui não se aplica. Como é que eu posso fazer então para corrigir isso? Eu vou voltar aqui as horas para as 22 e aqui às 4 da manhã apenas para ficar certo aqui a nossa referência. Se você tem esses casos, se você está controlando o cartão de ponto de um funcionário e você tem ambas as situações, a pessoa entrou num dia e saiu no mesmo dia, entrou num dia e saiu no outro dia, como fazer essa diferenciação usando as fórmulas? Basta entender o seguinte, se eu colocar aqui uma fórmula qualquer, vamos dizer que esse funcionário entrou às 17 horas e saiu às 23 horas e 40 minutos. Como você resolveria isso? Eu resolveria da fórmula tradicional, colocando o horário de saída menos o horário de entrada. Isso menos isso. Mas isso me dá um problema muito sério. Eu não posso usar essa mesma fórmula. Se eu trocar os horários aqui, vai dar erro essa fórmula. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar basicamente a função de cima, só que usando a função C para validar. Se, abro parênteses, o horário da saída for maior, eu acho que essa é uma boa forma de comparação, do que o horário de entrada, então ele entrou e saiu no mesmo dia. Se ele começar a trabalhar às 0 horas e sair aqui às 5 da manhã, ele está no mesmo dia. Então se ele entrar aqui a 1 hora da manhã e sair às 23 horas, ele entrou no mesmo dia. Então eu vou pegar simplesmente esse valor e vou subtrair deste aqui. Ótimo. Se não, nós temos que usar a fórmula de cima. Ou seja, se a hora da saída for menor, então significa que ele saiu no dia seguinte. Então nós vamos colocar lá a função tempo, vamos colocar o parênteses para ajudar também, tempo, é uma cópia da função de cima. 23 horas, ponto e vírgula, 59 minutos, ponto e vírgula, e 59 segundos, menos o horário de entrada, mais o tempo de 1 segundo para poder fazer as contas certinhas, 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 1. Ok, se não, o que eu vou fazer é somar depois isso o horário da saída da noite. Fecho parênteses e dou um Enter. Então note que aqui nessa fórmula, deixa eu colocar um sinal de igual, fórmula texto, nesta fórmula aqui, nós fizemos apenas uma validação. Se eu entrei às 8 da manhã, por exemplo, 8 da manhã, meu teclado, eu odeio o teclado notebook. Se eu entrei às 8 horas da manhã e saí às 23 horas e 40 minutos, eu trabalhei 15 horas e 40. Se eu sair a 1 hora da manhã e 40 minutos, vamos lá, ele vai somar 2 horas aqui ao meu trabalho. Perceberam a diferença? Então eu posso tranquilamente usar essa fórmula aqui e puxar para todo o meu cartão de ponto, que ele vai saber diferenciar. Aí você pode perguntar assim, Alessandro, tudo bem, mas a pessoa entrou no dia e ficou 36 horas trabalhando direto. Aí você vai ter que fazer outra fórmula, porque no seu cartão de ponto vai ter uma linha em branco, daquele dia que ele não passou o ponto.
Então, se ele entrou na sexta-noite e saiu no domingo, então ele vai colocar lá, não vai ter registro de ponto no sábado. Isso, há uma rotina específica nos sistemas que tratam essa diferença, esse valor. Quando a pessoa não trabalha um dia inteiro, faz uma escala muito longa. Cuidado, porque existem legislações trabalhistas que não permitem isso. A folga entre jornadas tem que ser de 2 horas e a jornada não pode ser maior do que, se eu não me engano, 8 horas ou 10 horas diária com 2 de acréscimo, ou 8 horas diária com 2 de acréscimo. Não sou do RH, então não vou conseguir ajudar você com a legislação. Perfeito. Outra forma que eu encontrei aqui é uma fórmula meio, digamos assim, gambiarra. Se nós pegarmos aqui uma outra célula, se eu colocar esse horário, eu faria isso numa coluna adicional, mas aqui só para exemplo de teste, de explicação, vou fazer na mesma célula. Se nós formatarmos essa nossa hora com o formato decimal, se eu não me engano, o Benito, ele tem uma fórmula, uma maneira muito bacana de calcular aí essa proporção de horas. Eu não me recordo, ele mostrou isso, se eu não me engano, no Excel Weekend, mas de qualquer forma, eu vou colocar aqui a minha solução. Se nós notarmos aqui, o horário de 22 horas equivale, em números decimais, a 0,92. Esse 0,92 significa que já se passaram 92% do dia. 8% do dia seriam as 2 horas finais. Se nós falássemos que passou metade do dia, ou 0,5% do dia, ou 0,50% do dia, nós estaríamos falando que passou 12 horas. Então, esse formato aqui nada mais é do que quando chegar a um inteiro, nós vamos ter 24 horas. A forma simplificada para resolver esse problema seria um dia inteiro, que é o número 1, menos esse 0,92, mais o total que eu trabalhei no dia seguinte. Olha que bacana. Quando eu der o Enter, ele vai me dar um total de 0,26. Mas, se nós formatarmos isso aqui como uma hora, você vai ver que o resultado vai ser 6 horas e 15. 4 horas e 15 de um dia e 2 horas do dia anterior, totalizando 6 horas e 15. Recomendo que você faça esse formato? Com certeza não. Eu prefiro particularmente trabalhar com essa segunda fórmula que eu ensinei para vocês, porque ela é mais segura. Eu tenho o controle absoluto dos cálculos que ele está fazendo. Aqui, se por um acaso houver problemas de arredondamento, mais casas decimais, isso pode fazer com que você tenha aí um certo problema. Um exemplo, se nós convertermos essa hora, quer ver, deixa eu fazer aqui um teste novamente. Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui para baixo. E ao invés de fazer a formatação do número, eu vou simplesmente fazer assim, texto, abro parênteses, vou pegar esse valor e vou formatar como trilha, ponto, trilha 0,00. Essa é a formatação para um número decimal em texto. Você vai ver que ele deu 0,92 aqui. Vou converter isso aqui para um valor, então nós vamos pegar isso aqui, ou melhor, vamos multiplicar essa conversão por 1, assim ele já faz o valor corrigido. E eu vou copiar essa fórmula para cá. Legal, se nós aplicarmos a mesma fórmula de cima para cá, nós vamos ter uma divergência de valores, por causa dos arredondamentos aí dessas contas. Então, apesar de ser a mesma fórmula, de forma feita automática, eu convertendo essa meia hora em valor decimal e arredondando isso aqui, se nós aumentarmos as casas decimais, não é um problema de casas decimais, veja só. Ele vai fazer aí a conta incorreta. Opa, aqui fórmula texto. Ah, eu copiei a fórmula texto no lugar errado. Vamos copiar esta fórmula aqui. Agora sim. Então perceba que existe uma divergência aqui dos valores. E aí você vai errar por alguns minutos aí, um dia. Se você fizer isso no mês inteiro, então você vai utilizar isso no mês inteiro. Vai fazer as contas erradas do mês inteiro. Vou pintar de vermelho, porque essa é a forma errada, a fórmula indevida. Se você tem outras soluções aí para cálculo de horas, então compartilhe as fórmulas aí na minha área de comentários desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando bastante gente aí da área de recursos humanos. Ou mesmo nós, né? Nós podemos fazer aí esse controle das nossas horas trabalhadas na empresa. Então aqui está as fórmulas. Eu vou salvar essa planilha, eu não sei o número dessa aula, ela vai estar disponível para download para vocês lá no meu blog, no sigonerd.com. Deixa eu colocar aqui. Eu não sei se eu já comentei, mas eu odeio esse sistema de salvamento. Então vamos lá. Cálculo de horas. Cálculo de horas noturnas.
Existe uma diferença também, se você está calculando horas trabalhadas no período de madrugada, existe uma legislação que diz que 1 hora à noite trabalhada, entre 22 e 5 horas da manhã, equivale, se eu não me engano, a 52 minutos. Então você precisa fazer aí outra operação matemática para calcular a carga horária de uma pessoa que trabalha de madrugada. Se você tiver interesse aí nesse tipo de aula, deixa aí seu comentário, vou analisar, dependendo do número de solicitações, eu posso até fazer aí essa preparação para você dessa aula. E como eu falei, nós temos aí, em breve, eu vou ter aí com meu amigo, o Fábio Baldini, a nossa palestra. Aqui está o folder, né, o flyer de divulgação. Então a palestra vai ser lá na Excel Solutions, uma incrível escola de informática que nós temos lá em Curitiba, que o Fábio mantém. O Fábio é uma das pessoas que eu admiro dessa área de Excel, que ele tem um conhecimento absurdamente fantástico da ferramenta. Vai ser no dia 16 de dezembro, anote aí na sua agenda, 16 de dezembro, às 13 horas, lá na Excel Solutions. A inscrição é gratuito o evento, só que você deve levar 1 quilo de alimento não perecível. Nós vamos ajudar uma instituição lá de Curitiba com esse evento. A inscrição tem que ser feita por e-mail, palestra@alessandrotrovato.com.br, para que nós possamos controlar o número de pessoas. Existe um número limitado de vagas. Assim que esse número de vagas atingir, nós vamos fechar as inscrições para a palestra. O endereço lá é Rua Imaculada Conceição, número 1550, no Prado Velho. Eu já estive visitando aí a escola do Fábio, Excel Solutions, é fantástico. O Fábio, inclusive, me presenteou com um pad mouse aí da Excel Solutions, fantástico. Um cordão também que eu utilizo aí para cima e para baixo. Então, Fábio, vai ser uma grande honra trabalhar contigo aí nesse projeto. E espero que vocês também participem e valorizem esse trabalho. A palestra é gratuita, deve ter aí a duração de aproximadamente 4 horas, onde nós vamos aí ensinar para vocês técnicas fantásticas na utilização dessa incrível ferramenta que é o Excel. Uma ferramenta que a gente gosta pra caramba. Então, pessoal, bom domingo, bom feriado para todos. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, compartilhe essa aula, marque os seus amigos que têm essa dificuldade no cálculo de horas. E lembre-se, se você tem uma solução melhor, sempre tem, né? A gente sempre consegue soluções melhores quando pensamos no problema. Deixe aí nos comentários deste vídeo. E a planilha vai estar disponível para download no sigonerd.com, na seção Downloads ou Apostilas do Nerd. Pessoal, bom domingo, bom feriado. Até nosso próximo encontro. Até lá.